Quer ouvir Deus falar? Amém. Então Deus vai falar. Quando o povo quer ouvir, Deus fala. Amém, pastor Adalto? Pode vir, meu irmão. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita para o céu e diga glória ao Pai. Mais alto, glória ao Pai. Para Messias ouvir, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar aqui nesta noite? Somos gratos a Deus por esta oportunidade de poder compartilhar este momento tão glorioso de cooperar com esse ministério que tem sido um divisor de água na minha vida. E Deus continue abençoando a vida do anjo da igreja, pastor Cícero, e cada obreiro, todos aqueles que estão cooperando com essa festa maravilhosa, todos aqueles que estão dando as mãos. Saiba que o trabalho das vossas mãos não é em vão, há uma recompensa. E eu tenho certeza que o Senhor lhe recompensará no tempo certo. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um desses obreiros, irmão Wellington, irmão Diego, são amigos particulares, enfim, todos que cooperam com este ministério tão abençoado em nome de Jesus. Também minha esposa, que já foi apresentada, que está ali junto com a diaconisa Daiane e o seu esposo, o irmão Denis, que veio junto conosco adorar e engrandecer o nome bendito de Jesus. Continue orando por nós. Estamos construindo o templo próprio lá na cidade de União. E eu tenho certeza que Deus nos dará condições para nós cobrirmos aquele lugar. Como eu disse na noite de ontem, num barro, na lama, nós vamos estar lá dando glória a Deus. Glória a Deus. Sair do aluguel. Deus tem sido fiel conosco naquele lugar, meu irmão. Nós temos visto a glória de Deus e estamos radiantes, porque em meio à turbulência, à luta, à guerra, à peleja, Deus tem nos sustentado e tem dito: não tenha medo, eu sou com vocês. Firme e avante, de cabeça erguida, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Deus. Sem delongas, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Versículo de número 16. Atos, capítulo 16, versículo de número 16. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito de adivinho, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isto repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, lhe disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Amém? Diga: Senhor Jesus, fale comigo através da sua palavra. Podem sentar. Meus queridos, a Bíblia ela é recheada de histórias na qual nos faz entender que o Deus que nós servimos é um Deus que rompe
limites. Eu quero trazer à lume nesta noite esta passagem bíblica subordinada ao tema rompendo limites para conquistar o impossível. Diga comigo, rompendo limites para conquistar o impossível. E nós acreditamos que o nosso Deus tem todo o poder para realizar e cumprir o desejo, os sonhos, projetos, na qual nós temos traçado dentro do nosso coração. Mas como nós estamos falando em romper limites, nós temos dentro da Bíblia Sagrada passagens na qual nos dá a diretriz de que o nosso Deus, ele é tremendo. E quando nós falamos de limite, nós lembramos dos 3 jovens, na qual estava em uma terra alheia, na qual estava em um lugar estranho e longe da sua cultura, e ali o rei achou por bem erguer uma estátua para que todo o povo viesse se prostrar e adorar a estátua na qual Nabucodonosor havia erguido. E aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali, não conhecia outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o rei deu ordem para que toda sorte de música viesse tocar. E todo o seu reino, todo o povo, se prostraria diante da sua estátua. Porém, 3 jovens valentes ficaram de pé no meio da multidão. Levaram caso até o rei. E o rei disse: vocês não vão se prostrar diante da estátua que eu ergui? E eles disseram: não, porque nós não conhecemos outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E o rei dá ordem dizendo: se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E o que é mais interessante é que aqueles 3 jovens olham para o rei e dizem: olha, rei, se Deus nos livrar das tuas mãos e da fornalha, ele é Deus. E se ele não nos livrar, continua sendo Deus. Aleluia. E ali eles são colocados no meio da multidão novamente. E toda sorte de música é tocada. E o povo se prostra, porém os 3 ficam de pé. O rei dá ordem e o lança na fornalha de fogo ardente e aquece ela 7 vezes. Meus amados, deixa eu te dizer uma coisa. O número 7 é o número da perfeição. Só que o diabo anda colocando na mente das pessoas que o número 7 é o número da mentira. É a mentira do inferno, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus na nossa vida. Aleluia. E quando aqueles homens são lançados, que fecha a fornalha, passa-se um tempo, o rei manda abrir aquela fornalha novamente, para ver se havia restos mortais de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando, meus amados, é tirada a tampa daquela fornalha, aqueles 3 jovens estão lá, caminhando, como se nada tivesse acontecido. E no meio deles tinha um que era semelhante aos deuses, segundo a linguagem bíblica. Quando o rei manda o tirar, que
eles vão até a presença do rei Nabucodonosor. Ele começa a olhar dentro dos olhos daqueles 3 jovens e vê que nem fumaça ficaram na sua vestimenta, nem o cheiro da fumaça predominava sobre o seu corpo. Ele muda o edito e diz: a partir de hoje, aquele que não se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será lançado na fornalha de fogo. Eu vim dizer para você nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, que Deus vai te ajudar a você romper todos os limites que o inferno colocou diante da nossa presença, porque o Deus que você serve é Deus sem limite. Aleluia. A segunda passagem que me chama a atenção é quando Daniel é lançado na cova dos leões. Humanamente falando, não tinha como aquele homem escapar dessa situação. Mas o mais interessante, meus queridos, que nós estamos vivendo em uma guerra tremenda espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual que muitas das vezes é pior do que aquela batalha que os cristãos primórdios sofreram. Porque a guerra é dentro da gente, a batalha é dentro de nós, a carne como espírito, como disse o apóstolo Paulo, que a carne só pleita para as coisas da carne. E esta guerra tem sido travada dentro de nós, que muitas das vezes cristão não tem conseguido vencer. Mas hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, o limite que a carne tentou colocar no nosso dia a dia, a vontade do Espírito prevalecerá, e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida, através da tua casa, através da tua família. Aleluia. Eles fazem um edito: 30 dias sem adorar a Deus, 30 dias sem buscar a nenhum Deus, 30 dias sem se curvar diante de nenhum Deus. Só que Daniel estava em terra alheia, mas ele não aguentaria passar 30 dias longe da presença de Deus. Imediatamente ele sobe no quarto, dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus. Aqueles homens olham pela janela e vê que aquele cidadão está prostrado, e levam o caso até o rei e diz: olha, tu fizeste o edito que durante 30 dias ninguém adorava nenhum Deus aqui. Mas Daniel rompeu com isso. Daniel violou o teu projeto. E agora ele está lá adorando o Deus dele. Dario manda eu chamar. Ele vai até a presença do rei e diz: olha, tu sabe como é o negócio aqui, Daniel. O edito foi feito, eu assinei. Não posso revogar. Porém, tu vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Lança o homem lá. A Bíblia diz que o rei não dorme. Chama jovem para dançar, não quer. Música não quer ouvir. O homem estava perturbado, achando que aquele que era um dos mais sábios do seu reino havia perdido a sua vida. Mas o Deus que Daniel serve é um Deus que rompe limite. Aleluia. É um Deus que quebra paradigma. É um Deus que rompe qualquer barreira
Deixa eu abrir um parênteses para te dizer: você não sabe do que Deus é capaz de fazer por amor a mim, por amor a você. Você não tem noção. Você não sabe do que Deus é capaz de fazer para dar vitória ao seu povo aqui na terra. Você não tem noção. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer para garantir vitória para a sua igreja, conquista, realizações de sonho. Você não sabe. Ele não suporta, Wellington. E vai lá, Diego, olha e dá um grito: Daniel, será que ainda tu estás aí? Daniel olha para cima. E ele diz: ó rei, vive para sempre. O Deus na qual eu sirvo desceu na cova e fechou a boca do leão. Levante a sua mão para você glorificar ao Deus da fornalha, ao Deus da cova do leão. O leão, meu querido, não vai ter o privilégio de devorar a nossa vida, porque o leão da tribo de Judá está no meio da igreja, dizendo: não tenha medo, eu sou com você, 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 eu sou com você. Não tenha medo, eu sou com você. Aleluia. Limites é colocado para nós todos os dias. Quem nos ajuda a romper é Deus, que nos ajuda a romper com os limites que o mundo, as pessoas têm colocado na nossa vida. E você veio no lugar certo, na hora certa, porque se você veio aqui desenganado, sem fé, sem esperança, Deus está dizendo para você nesta noite que Ele vai te ajudar a você romper com os limites desta terra. Ele vai te ajudar a você romper com barreiras que impedem o teu milagre. Hoje é a noite. Diga para quem está ao seu lado: hoje é a noite. Diga com fé: hoje é a noite da nossa vitória. Diga: da nossa conquista. Diga: unidos nós vamos romper com os limites desta terra para alcançar o nosso milagre. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, abra a boca para adorar a Deus. Aí vem Paulo, por intermédio de uma visão. Ele vê o homem assinando e dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E aqui ele faz a sua segunda viagem missionária, para nós ganharmos tempo. Ele chega na cidade por nome de Filipe. Todos nós sabemos que aquela cidade era uma cidade movimentada, porque diz a história que tinha muitos pontos turísticos ali. E Paulo estava com o único objetivo de implantar o reino de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação no coração daquele povo. Porém, ali tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que segundo a história dava lucro aos seus senhores. Meus amados, diz a história que ela ficava com os olhos vendados para adivinhar e prever o futuro das pessoas. Diz a história bíblica que era uma fila quilométrica para ir se consultar com esta moça. E diz também a história que ela adivinhava até o sexo daquela mulher que estava grávida.
Ela dizia se era homem ou se era mulher. E a cidade era movimentada pelaquela moça. Porém, quando Paulo passava perto do lugar aonde ela estava, ela dizia: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Era o inferno reconhecendo que Paulo e Silas de fato eram servos do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer: o mundo precisa reconhecer os verdadeiros homens e mulheres que Deus tem levantado nesta terra. Homens de conduta, homens de caráter, homens de pulso, homens que não respeitam limite do inferno, mas homens dispostos a pagar um preço pela igreja, pela salvação e pela vida eterna. E como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que por muitos dias ela faz isso. Só que Paulo não fica satisfeito. Talvez um de nós ficasse satisfeito. Talvez um de nós ficasse por causa da vaidade. Mas Paulo não. Paulo não ficou satisfeito. E viu que aquela moça era oprimida. E viu que aquela moça estava sendo oprimida, usada pelo inferno, para dar lucro àqueles homens magistrados e homens poderosos. Diz a história que pagava tributo para ficar um dia com aquela moça, para ganhar muito dinheiro com ela e com as suas adivinhações. Porém, Paulo estende a mão e diz em direção daquela moça: espírito de adivinhação, sai dela. A vaidade muitas das vezes tem tomado conta dos corações das pessoas. Porque, amados, eu estava dizendo para uma pessoa hoje que nós só temos um nome para zelar. E nós temos que zelar pelo nome que nós temos, para que não só o homem, mas o inferno reconheça que Deus ainda tem aqui, pastor Cícero, homens e mulheres de Deus. Aleluia. Reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida. Depois que Paulo libera esta palavra, o espírito que estava naquela moça bateu em retirada. E agora? Está uma fila quilométrica. Todos dispostos a pagar. Por causa das adivinhações daquela moça. E ela não consegue mais adivinhar. Diz a história que os magistrados prendem Paulo e Silas. E diz: esses homens têm colocado costume que na nossa cultura não é lícito. Levam ele em praça pública, rasga suas vestes e amarra suas mãos em um tronco e começa a o açoitar. Meus amados, para os irmãos terem uma parte da história, os chicotes daquela época não eram os chicotes de hoje em dia, que quando a gente vê um animal sendo açoitado, nós ficamos com pena. A história diz que aquele chicote, ele tinha em suas pontas lascas de ossos secos. E todos nós sabemos que quanto mais velho o osso fica, mais afiado e pontiagudo também ele fica. A história diz que muitos escravos morriam por não suportar perder tanto sangue por causa daqueles açoites. Paulo estava lá amarrado, junto com Silas. Rasgaram as suas vestes. Para o judeu, ficar despido da cintura para cima era sinônimo de vergonha. E começaram a açoitar. Como eles viram que Paulo e Silas não iam morrer, a Bíblia diz que o lançaram no cárcere interior. A história nos ensina que o cárcere interior era uma prisão de segurança máxima. Somente os piores presos daquela época eram colocados naquele lugar. Aleluia. Prenderam ele, Diego, suas mãos e os seus pés. E a história diz que cada vez que eles se mexiam, as feridas se abriam ainda mais. Agora a pergunta que não quer calar é:
Como adorar a Deus em uma circunstância dessa? Como romper um limite em uma circunstância como essa? Mas o Deus que você serve, Ele não respeita limite humano. Aleluia. Eles não tinham opção, nem escapatória. Eles estavam presos, e da onde eles estavam, para o lado de fora da prisão, a história diz que tinha 12 portas, todas elas trancafiadas. Como é que iriam sair dessa situação? Mas eles tiveram uma ideia, e olharam um para o outro, e disseram: olha, eu canto e tu ora. Depois tu canta e quem vai orar sou eu. Porque adorar a Deus e pedir para Deus romper limite quando as coisas estão dando certo na nossa vida é muito bom. Adorar a Deus e dizer: rompa o meu limite com o armário cheio é muito bom. Pedir para Deus romper limite quando as portas estão abertas é muito gratificante. Mas como pedir para Deus romper limite quando as coisas não estão dando certo? Quando as portas se fecham, quando tem alguém enfermo na nossa parentela. Como pedir para Deus romper o limite em uma situação como essa? Dentro de você tem uma arma poderosa. E esta arma é a oração, é a adoração a Deus. Não existe limite que Deus não rompa quando Ele encontra um coração desejoso a adorar a Ele em qualquer circunstância da sua vida. Paulo nos ensina: em tudo dai graça a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Eles começam a cantar. Eu não sei qual foi a canção que eles cantaram, mas meu pai cantava uma canção muito bonita dentro da minha casa, eu pequeno. E eu me lembro como se fosse hoje. O disco do Esteves Jacinto, que a letra dizia: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte vencia o juízo, não se preparou quando era preciso de adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta o dinheiro e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Do que adianta a alta posição do homem, mas o seu pecado dia a dia o consome, deixando ele longe de Jesus. Para que adiantar ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode lançar? Desculpe, eu não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Oh, levante a sua mão. Nós não temos ouro nem prata, mas nós temos a presença, a presença, a presença, a presença de Deus.
A Bíblia diz que os presos começam a ouvir. Aqueles homens adorando a Deus naquela situação, adorando a Deus naquela circunstância. E não tem sido fácil, meus queridos, no meio na qual a igreja está vivendo. Há uma luta, uma peleja, uma guerra, que muitas das vezes quer sufocar a nossa voz. Mas eu não sei de onde você vai buscar força. Mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve rompe este limite, te dá força, coragem, ousadia para você conquistar o impossível diante dele. Não diz a Bíblia, mas eu digo com o meu pensamento. Eu creio que Deus chamou o seu filho Jesus e disse: veja, meu filho, onde eles estão, presos, amordaçados, seus pés e suas mãos amarradas num tronco, apanharam o dia inteiro, perderam seu sangue, mas não deixaram de glorificar o nosso nome. O que é que nós vamos fazer? Vamos mandar um terremoto para aquele lugar. E vamos mostrar para aquele povo que eu não respeito o limite humano. E que eu enviei os meus servos para proclamar a palavra de salvação. E de repente diz a Bíblia que sobreveio um tão grande terremoto naquele lugar que abalou as estruturas daquela cela. As portas foram quebradas. E não só as celas de onde Paulo e Silas estavam presos, mas a cela de outros presos também foram libertas. Sabe o que significa? Que enquanto você está orando, adorando a Deus, Deus liberta a tua casa, Deus liberta a tua família, Deus liberta o teu filho, Deus liberta o teu esposo, Deus salva o teu casamento. Deus começa a romper limites para mostrar o poder dele. Aleluia. Rompendo limites para conquistar o impossível. O que é impossível na sua vida? O que é que o homem disse para você? O que foi que eles falaram ao teu respeito? Eu quero te dizer nesta noite que eu sou boca de Deus neste lugar. E esta palavra não foi me dada em vão. 3 horas da manhã eu estava orando a Deus, pedindo a Ele uma palavra. Eu sempre prego para um esboço. Minha esposa disse: vai levar não? Eu disse não. Porque às 3 da matina eu não estava de joelho, o Hélio Diego. Eu estava deitado, com a barriga para baixo, a boca no pó, e dizendo: Deus, me dá uma palavra. Aleluia. E o Espírito começou a falar no meu ouvido e disse: diga à minha igreja que eu estou rompendo limites. Diga à minha igreja que não há barreira que eu não possa romper. Diga para a minha igreja que nada está perdido. Diga para a minha igreja que eu tenho controle de toda e qualquer situação da vida deles. Diga para a minha igreja. A minha mãe orou por mim 4 anos. Fez 3 meses que eu perdi minha mãe. E hoje eu sou fruto da oração. Porque enquanto eu saía com 12 anos de idade para farrar, beber e dançar, ela dobrava os joelhos e só se levantava quando eu chegava, pastor. E a oração dela era: salva o meu filho. E uma noite de sábado, quando eu chego em casa, dizendo para ela que sou um cristão, ela olha nos meus olhos e diz: Deus é fiel.
Deus é fiel, 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 Deus é fiel. Rompeu o limite, salvou, regenerou, libertou, transformou. Olha eu aqui, dizendo que Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Não é em vão a tua vinda até este lugar. Não é em vão o que você faz em prol da obra de Deus. Não é em vão tudo que você faz que está relacionado ao reino do Senhor. Saiba de uma coisa: todo santo dia nós somos tentados a desistir, mas o Deus que rompe limite nos impulsiona, nos enche do seu espírito e nos impulsiona a caminhar mais um pouquinho. Por quê? Porque breve a trombeta vai tocar e a igreja vai deixar esta terra, a igreja vai deixar este mundo tenebroso e nós vamos cantar naquele lindo coral. Os carcereiros dizem: e o que nós vamos poder fazer? Porque agora todos os presos foram embora. O que é que a gente pode fazer? Paulo disse: não, nós estamos aqui. E não te faça nenhum mal. E ele disse: eu quero ter esse Deus, esse Jesus que você prega. Ele disse: é muito simples. Só é você crer e vai ser salvo tu e a tua casa. Diga para quem está ao seu lado: tem vitória para você. Diga: tem bênção para você. Diga: tem salvação para você. Diga: o Deus que você serve vai romper o limite nesta noite, e o nome do Senhor será glorificado. Não existe barreira de ego que Deus não possa romper, e através da nossa vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente ganhou o terreno na frente da igreja, tem uma mulher que os irmãos me entendem. E ela chegou e disse: eu quero ver construir igreja aqui. Aleluia! E eu, no meu espírito, porque a guerra não é contra a carne nem o sangue, eu disse: só se o homem não der. Mas se o homem der, nós vai construir, Satanás. Nós vai construir, Satanás. O homem deu. Aprove Deus, nós conquistamos, medimos. E ela disse pela segunda vez: eu quero ver levantar os alicerces. E a igreja está lá levantada. Todo negro é atrevido. Sentei na porta dela, pastor. E ela estava sentada na cadeira. E eu disse: está de ponto de madeira. E ela olhou para mim e disse: é mesmo? É uma das fases mais difíceis, mas o dono do ouro e da prata vai nos dar condições. E ela disse: e no dia da inauguração, irmão, eu acho que eu vou entrar aí nessa igreja. O Deus que rompe limite chegou naquele lugar. Sai da frente o inferno, sai da frente, porque Deus está nessa igreja, nesse ministério, na vida desses homens, e o nome do Senhor é glorificado. Levante a sua mão, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Não existe barreira que ele não rompa. Vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper. Não é fácil.
Mas a igreja chega lá. O inferno se levanta, é todo dia. Todos os dias. E diz para nós, vai parar. E Deus do céu dizendo, vai não. A igreja vai continuar. Não para não. Porque você está clamando, caminhe. Mas tem o mar na frente, não tem problema. Eu rompo o limite. É o mar, fica tranquilo. Eu vou fazer uma rua no meio dele. E vocês vão passar que nem o solado da sandália vai melar. Por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que rompe limite. É o Deus que rompe limite. É o Deus que rompe limite. Levante a sua mão. Eu vou profetizar. A partir de hoje Deus está rompendo. Deus está rompendo. Deus está rompendo. Deus está rompendo o limite da tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Fica de pé. Vamos cantar. Rabaxanderebiaçô. Oh, rabaxandarabás. Aleluia. Uianderabás. Oh, aleluia. Andarabassurimicantarabás. Oh, bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Fica ligado, igreja, porque o céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. Oh, aleluia. Eu estou vendo pela fé uma nuvem de Deus pairar sobre os céus de Messias. E a glória de Deus, assim como desceu no Monte Sinai, vai descer neste lugar agora. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. A unção é transferida. Aleluia. Pode soltar. E cantou comandarabassuribianereba. Eita, cantareba. Recebe da presença de Deus aí. Oh, seja impactado pelo poder da presença. Feche teus olhos.